Amigos do canal Vanguarda Espírita, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 28 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo dedicado às preces, às orações. É muito interessante nós percorrermos dentro da doutrina espírita a necessidade da prece para cada caso que se apresenta. Os irmãos espirituais nos dizem que precisamos recorrer às preces para solicitarmos aquilo que precisamos, independente de sermos atendidos ou não sermos atendidos, de sermos atendidos imediatamente ou que este atendimento demore o tempo que Deus achar necessário para colocar as nossas rogativas em funcionamento, diríamos assim, para nós. Capítulo 28, ele é um capítulo também que nos conecta através, obviamente, da prece, da oração, com a espiritualidade superior. Nós podemos ir até onde nós quisermos, desde que tenhamos a convicção daquilo que nós estamos fazendo. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com os quais nada tenha o coração. Então, não há necessidade de fazer aquela oração com palavras difíceis, palavras complicadas, palavras que no entendimento de quem está orando, elas vão chegar e soar melhor na espiritualidade, porque você está mostrando-se um culte, uma pessoa de cultura, alguém que tenha um palavreado rico porque leu muito. Nada disso interessa na espiritualidade. O que interessa é o seu pensamento, é aquilo que você emana do seu espírito, do seu coração. A sua vontade de demonstrar através da sua mente espiritual o que você realmente está precisando. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, você não imagine e não pense que nesse capítulo 28, que é o capítulo dedicado às orações, às preces, se você fizer aquela prece, você vai receber o seu pedido ou a sua rogativa, não é? Aquilo não é um manual de preces, na verdade, como diz o texto, e os espíritos nos colocam isso sempre, o que interessa é a maneira a qual nós nos dirigimos ao nosso Pai Celestial com as nossas solicitações. A coletânea de preces que este capítulo encerra, no 28, representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Ditaram para quem? Ditaram nas reuniões onde Allan Kardec estava. Allan Kardec, obviamente, fez uma compilação destas preces para colocar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as preces colocadas no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea ditada pelos próprios espíritos, não é? E Allan Kardec as colocou no livro apenas como referência, uma orientação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu não sei orar, eu não sei como é que eu vou me dirigir à espiritualidade, eu não sei o que eles querem, eu não sei como eles vão me escutar, ou será que eles vão me escutar? Então, você vai lá na coletânea de preces, não é? Elenca uma das preces que você está necessitando, coloca o seu pensamento para trabalhar fortemente, pensando na sua necessidade
ou na oração, na homenagem que você quer dedicar a alguém, não é? No caso, falecido, ou uma criança que acabou de nascer. Perceba que é uma orientação para o seu pensamento, mas o que tem que vir do seu coração para que tudo isto funcione é o sentimento. Então, somos nós que fazemos a nossa prece acontecer. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Obviamente, as preces que saem, não é, dos lábios de qualquer um que dirija-se a Deus serão ouvidas, não importa a sua religião, não importa a sua convicção religiosa. Deus nos ama a todos, somos filhos dele. O Espiritismo é uma entre as religiões de doutrina que se propõe através da espiritualidade, intermediar o nosso pensamento para com Deus. Mas, repito, qualquer cristão, qualquer irmão que tenha uma religião e que queira se conectar com a espiritualidade superior e tenha no coração a vontade e o pensamento, como diz o texto, a sua prece chegará lá. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Claro, se nós atingíssemos a Deus apenas com uma fórmula, uma prece que fosse pré-determinada, se não fosse através daquele tipo de prece, Deus não nos atenderia ou não nos escutasse, é um pensamento humano, e o pensamento humano ele é cheio de falhas. Também não há necessidade de você orar de joelhos, em cima de tapetes de veludo, não é? E que você coloque 5, 6, 10 velas antes da oração, ou que seja num altar todo enfeitado, mas se isso lhe faz bem, se isso lhe traz paz no seu coração, faça. Pode fazer. Por quê? Porque o que importa é a maneira, na realidade, daquilo que vai sair de dentro de você. Mas determinados rituais podem lhe fazer bem, podem lhe trazer uma satisfação pessoal, não é? Você pode ungir, diremos assim, melhor a sua prece se você estiver neste ambiente que você criou. Então você deve fazer. Numa palavra, a prece deve fazer refletir. Somente sob esta condição pode a prece alcançar o seu objetivo. Então nós temos que refletir, né? O nosso pensamento tem que ser correto, reflexivo, dentro daquilo que nós estamos precisando. De outro modo, não passa de ruído. É como se alguém estivesse fazendo ruído no quarto ao lado e a gente não estivesse no quarto de cá entendendo o que estão falando do outro lado. Isto é um ruído. A qualidade principal da prece é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Vibre. Fique contente porque você está tendo oportunidade de orar, de chegar mais perto com a sua oração daquele objetivo que você deseja. Todos temos ligado a nós desde o nosso nascimento um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho e a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida, e sente-se feliz. Quando correspondemos à sua solicitude, ele também vai sofrer quando nos vê sucumbir. Quem é este irmão qual nós estamos aqui colocando? O nosso protetor, o nosso querido amigo espiritual que nos acompanha, que quer de nós aquilo que nós possamos fazer de melhor dentro da programação espiritual a qual nos propusemos. Muito bem, este irmão, não podemos esquecer
que se digna a nos ajudar sempre que necessitamos de uma orientação, ele deve estar também nas nossas preces. Nós devemos orar por este irmão, agradecer a Deus a oportunidade de ter colocado este amigo que nos intui, que nos dá forças, não é? Que nos momentos das nossas maiores dificuldades, ele está sempre ali, colocando aquilo que nós precisamos dentro da nossa mente espiritual, nos abastecendo com boas ideias e não deixando que nós venhamos a cair. Os espíritos recomendaram que, encabeçando a coletânea das preces, pudéssemos ou colocássemos, né, a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. E qual é a nossa oração dominical, ou a oração que deve estar sempre dentro do nosso coração, porque é a oração que Jesus ensinou a pedido dos apóstolos, o Pai Nosso, não é? Esse Pai Nosso, essa oração maravilhosa que é consistente, que é um exemplo mais perfeito de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Então nós vamos falar agora a oração que o nosso Jesus, o nosso amado Jesus, nos colocou. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que, cedo ou tarde, teremos que saldar. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabes o que nos convém. É maravilhosa essa prece. É uma prece concisa, é uma prece reflexiva, é uma prece simples, e Jesus nos colocou nesta prece tudo aquilo que nós necessitamos para chegar com o nosso pensamento até nosso Deus celestial. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Está no Evangelho de São Mateus esta frase de Jesus que diz que todas as pessoas que estiverem pensando nele, naquele momento, naquela reunião, o pensamento dele ali estará junto a elas para transmitir a sua tranquilidade de irmão tão puro, esse Espírito maravilhoso, Filho do nosso Pai, amado, que nos quer tanto bem e que nos ajuda a todo momento. Queridos irmãos do canal Vanguarda Espírita, inscrevam-se no nosso canal, toquem lá no sininho para receberem as novidades, deem um joinha,
para que nós possamos levar a nossa doutrina espírita muito longe. Muitas pessoas necessitam destas conversas, muitas pessoas necessitam destes consolos, e é importante que, dentro desta nossa sempre oportunidade de falarmos sobre Jesus, sobre o Evangelho, nós possamos também colocar a nossa doutrina espírita aonde ela deve estar. Muito obrigado a todos!